Vocês estão vendo meu slide? Sim. Então tá bom. Bom dia a todos. Uma segunda-feira, pós-congresso. Nós daremos início à nossa reunião científica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje quem fala sou eu mesma. Eu sou a professora Alessandra Cristina Marcolin. Eu sou uma professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia dessa faculdade, alocada no setor de obstetrícia, e eu faço a coordenação do serviço de medicina fetal. Sou a vice-presidente da Comissão Nacional Especializada de Medicina Fetal e, no momento, estou chefiando o departamento também. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas, não são novidades, mas alguns aspectos da fisiologia fetal que têm sido ressaltados nesse cenário em que a avaliação de vitalidade fetal no intraparto não tem resultado em reduções significativas das taxas de cesárea e também em redução da morbimortalidade neonatal, relacionada à encefalopatia neonatal. Então, eu acho importante a gente revisar alguns conceitos aí básicos para a gente entender um pouco o que se passa com o feto durante o trabalho de parto. Primeiro, a gente tem que saber a fisiologia fetal, né, quem lida com obstetrícia, para que a gente faça uma interpretação segura do traçado de batimento cardíaco fetal. E entender como o feto se porta diante dessa hipóxia intermitente que existe durante o trabalho de parto. Então, ele passa por modificações, por adaptações fisiológicas no momento das contrações, em fenômenos hipóxicos não relacionados às contrações, frente a estímulos mecânicos, ao uso de medicações e diversos outros estímulos biológicos. E que existe uma conexão entre padrões de frequência cardíaca fetal e respostas que esses fetos têm, né, diante desse momento de risco, respostas autonômicas, hemodinâmicas e metabólicas desse feto. É importante também que a gente entenda o que está acontecendo para que a gente escolha intervenções mais acertadas para restaurar o equilíbrio, antes que se tenha uma lesão neurológica grave ou um quadro de morte fetal. Mas também é importante dizer que não existe um teste ideal, porque são vários os processos fisiopatológicos que levam ao dano fetal. E grande parte do nosso protocolo de condutas, das intervenções que são sugeridas, tem base na opinião de especialistas. A gente não tem nenhum grande trial que tenha comparado crianças que tiveram avaliação da sua vitalidade, que foram submetidas a certas intervenções no intraparto, com crianças onde não houve essa avaliação. Então, o que a gente faz é se basear em dados de estudos prospectivos e grande parte em estudos retrospectivos. Existem, portanto, inúmeros mecanismos de defesa fetais que faz com que essa criança viva aquele ambiente que é eminentemente hipóxico. Existem respostas cardiovasculares bastante importantes. Então, o feto o tempo todo luta contra isso, mas ele tem aí subterfúgios para sair bem dessa luta. Primeiro, que o feto vive num ambiente, assim, eu coloquei aqui, o feto vive no Everest. Realmente, o sangue materno que chega na placenta, ali que perfunde a placenta, tem uma saturação de 70%. Porque, claro, isso vai sendo gasto ali com o metabolismo placentário, até chegar no feto, há um gasto importante do oxigênio. E quando a paciente tem contrações, com redução da perfusão placentária, o sangue que chega no feto tem uma saturação de oxigênio que cai para até 30%. Então, o feto precisa ter algumas formas aí de lutar contra essa queda no aporte de oxigênio. Ele tem uma hemoglobina que tem uma concentração muito mais alta do que nós temos aqui no ambiente extraútero, de 18 a 22 gramas por decilitro. E essa hemoglobina ela é altamente ávida pelo oxigênio. Ela tem uma curva de dissociação de oxigênio desviada para a esquerda. O que significa isso?
ela é altamente ávida pelo oxigênio, mas em ambientes de hipóxia, a liberação de oxigênio para os tecidos, ela é facilitada. Então, é interessante observar que esse tipo de defesa, né? E essa curva, ela acaba sendo desviada para a direita nas situações de acidose fetal, ou seja, corroborando isso que eu acabei de dizer. Quando o processo hipóxico piora e evolui para a acidose. E ainda, essa hemoglobina atua como um sistema tampão, bem eficaz, reduzindo os danos neurológicos fetais, secundários ao ambiente acidótico. Além disso, existem algumas transformações maternas que favorecem essa chegada de oxigênio para o feto, né? Além, claro, de uma perfusão enorme aí do território placentário, permitindo trocas gasosas de maneira rápida e a eliminação de dejetos, a eliminação de gás carbônico de maneira bastante eficiente. Essa mãe ainda tem uma hiperventilação na gravidez, fazendo com que exista um gradiente muito grande entre a concentração de gás carbônico que tem no sangue materno e no sangue fetal, fazendo com que a passagem do feto para a mãe seja facilitada. Além disso, nós temos uma circulação fetal que é muito adaptada para que grande quantidade de sangue oxigenado chegue no cérebro e no coração. Primeiro que a paciente ela tem um aumento do volume circulante, ela tem aumento da frequência cardíaca fetal e tem um aumento do débito cardíaco. Isso é natural. Mas o feto tem 3 shunts vasculares que permitem que um sangue altamente oxigenado que vem da placenta chegue nesses territórios que eu já disse anteriormente. Então, aqui nós temos a veia umbilical, que penetra no abdômen fetal, e que era muito natural que essa veia umbilical virasse e vira parte da veia porta, mas nós temos o ducto venoso, que faz com que o sangue desvie, grande parte do sangue, que aumenta quando a gente tem um ambiente hipóxico, desvie da circulação hepática e chegue, aqui o ducto venoso, chegue diretamente no átrio cardíaco direito. Do átrio cardíaco direito, ele, via forame oval, atinge o átrio cardíaco esquerdo, ventrículo esquerdo e a aorta. Ainda na aorta, parte do sangue que não cruzou o forame oval, que atingiu o ventrículo direito e foi via artéria pulmonar para o território pulmonar, como o território pulmonar tem uma alta resistência no ambiente fetal, sangue ainda oxigenado cai via ducto arterioso também na aorta, se juntando àquele sangue hiperoxigenado que veio das câmaras cardíacas esquerdas para nutrir segmento cefálico, pescoço, braços, né, membros superiores e rede coronariana, fazendo com que o sangue mais oxigenado possível atinja esses órgãos que são essenciais para a sobrevida fetal. Outras capacidades adaptativas aí cardiovasculares do feto são essas relacionadas aos vigilantes, né, dos status fetais. Então, nós temos o sistema nervoso autonômico, que responde de uma maneira muito rápida a mudanças na pressão, mudanças nas concentrações do sangue fetal de oxigênio, de gás carbônico, de íons hidrogênio, ou seja, o pH, fazendo com que haja respostas simpáticas e parasimpáticas de uma maneira bastante integrada, permitindo que o feto sobreviva a situações de risco. Então, o sistema nervoso autonômico, quando estimulado, ele tem uma resposta simpático-mediada, que vai levar ao aumento da frequência cardíaca fetal, e uma resposta parasimpático-mediada, que vai diminuir a frequência cardíaca fetal. Então, vai depender do que está acontecendo de ruim para esse feto, para uma resposta predominar sobre a outra. E esse sistema nervoso autonômico é integrado a baroreceptores, que detectam alterações de pressão arterial, e quimiorreceptores periféricos e centrais. Os quimiorreceptores, quando há uma queda na concentração de oxigênio no sangue,
estimula uma vasoconstrição periférica simpático-mediada, de modo que haja redistribuição de fluxo sanguíneo para órgãos centrais da sobrevida em detrimento da periferia, do abdômen, músculos, etc. O gás carbônico também tem um efeito aumentando ou promovendo vasodilatação no território cerebral e ajudando a manter esse fluxo cerebral aumentado. Ou seja, nós temos queda na resistência nos vasos cerebrais e da rede coronariana também, permitindo que mais sangue chegue nesses espaços e, portanto, mais oxigênio, né? Supostamente mais oxigênio. Então, essa redistribuição do fluxo sanguíneo, a gente já conhece bem esse fenômeno no anteparto, né? Que se faz de maneira crônica. Mas no intraparto, isso também acontece episodicamente, para fazer com que o feto lute aí contra a hipóxia. Baroreceptores também tem uma função importante, como eu já disse. Quando existe um aumento da hipertensão arterial fetal, ele vai fazer uma bradicardia reflexa. Por quê? Porque quando o coração do feto precisa lutar contra uma resistência aumentada, né, representada por essa hipertensão, a gente tem uma sobrecarga cardíaca. Então, a redução de frequência cardíaca protege o coração, em termos dos seus gastos energéticos, quebra do glicogênio e outros processos. E existe ainda um baroreflexo intracraniano. Com o aumento da pressão intracraniana, existem algumas respostas que são ativadas para manter a perfusão cerebral. Se essas respostas reflexas forem insuficientes, aí nós vamos ter alterações nos parâmetros biofísicos fetais, que no intraparto são avaliados por meio dos parâmetros da frequência cardíaca fetal. Quando o fenômeno hipóxico ele se agrava, aí nós temos uma liberação de catecolaminas pela suprarrenal. É por isso que a suprarrenal tem que participar daquele rol de órgãos que são priorizados aí pelo fluxo sanguíneo fetal, tá? Então, a gente sempre fala a priorização do cérebro, do coração, mas a suprarrenal também precisa estar nessa lista, porque existe uma resposta neural mediada, né? Inicialmente com a liberação de catecolaminas, mas depois nós temos uma resposta que é mantida pelo funcionamento da suprarrenal, para manter a redistribuição hemodinâmica nas situações aí graves, para aumentar a frequência cardíaca se necessário, e para promover a glicogenólise, ou seja, quando o gasto energético, né, o gasto de glicose, ele é muito grande por conta dessas respostas fetais, o feto precisa conseguir energia de outros sistemas. E é a quebra do glicogênio, do coração, do fígado e dos músculos que vai fazer com que ele tenha substrato energético para continuar fazendo as suas respostas adaptativas. Então, nós temos que manter um equilíbrio energético positivo no coração. É por isso que nós temos a bradicardia, muitas vezes, para diminuir a sobrecarga cardíaca e preservar esse miocárdio, não haver um gasto muito grande desse glicogênio, de modo que falte para as respostas anaeróbias do feto. O lactato é o subproduto das respostas anaeróbias fetais, e é esse lactato que que é reduzir o pH do sangue fetal, tá? Então, nós temos, quando existe a hipóxia e essa hipóxia agravada caminhando para a acidose metabólica, com aumento da produção dos íons de hidrogênio, com a queda do pH, e a acidose respiratória, com a retenção do gás carbônico. E esses dois tipos de acidose coexistem em graus variados, fazendo graus variados de lesão fetal. Hoje em dia, a gente tem que a definição de acidose fetal é aquela situação em que o pH sanguíneo dessa criança está abaixo do 7, do valor 7, e o excesso de base acima de 12. O lactato, nas condições graves, que representam o metabolismo anaeróbio sustentado, geralmente pode ser encontrado acima de 10, que é muito mais alto do que o limite superior da normalidade.
E o que acontece no trabalho de parto, né, que faz com que o feto corra um risco tão grande? O principal motivo que suscita essas respostas adaptativas do feto diante da hipóxia, ou seja, o principal motivo que leva ao ambiente hipóxico é a contração uterina. Então, nós temos ali, durante a contração uterina, a compressão das artérias arqueadas e espiraladas, que provém aí da ramificação da artéria uterina, né? Nós temos uma redução de cerca de 60% da perfusão placentária, diminuindo as trocas placentárias, as trocas gasosas, e isso repercutindo no feto e suscitando todos aqueles mecanismos adaptativos. Acontece que essa contração, em situações normais, ela passa, né? Ela se resolve, e nós temos um período de relaxamento uterino que o ideal seria de 90 segundos entre as contrações. De modo que nós temos um retorno da perfusão placentária, a eliminação de dejetos, uma reperfusão do feto com relação ao oxigênio, de modo a restabelecer as respostas fetais. Então, é como se houvesse um restart desses mecanismos adaptativos, ou literalmente um respiro para o feto, né? Para ele voltar às condições normais. E é claro que esses mecanismos de redução, esses momentos de redução da perfusão placentária, levam a prejuízos que vão além do feto. Essas hipóxias intermitentes placentárias, com a reperfusão pós-contração, isso leva ao aumento do estresse oxidativo, a uma isquemia placentária mais importante e lesão de células placentárias, apoptose placentária, de modo que a placenta também vai perdendo seus espaços de troca, a sua função de troca gasosa. Então, veja, o trabalho de parto, aqui ficam duas dicas, né? Primeiro, que não pode ter muita contração, sem um período de relaxamento em torno aí de 90 segundos entre essas contrações, para ter o restart dos mecanismos adaptativos. E também não pode ser um trabalho de parto muito prolongado, porque a placenta vai tendo uma lesão que vai sendo progressiva. Então, aqui, fazendo um fluxograma para facilitar o entendimento, além da compressão dos vasos uterinos e placentários durante a contração uterina, a gente também pode ter compressão do cordão umbilical. Então, é mais um fator que colabora para a redução da pressão parcial de oxigênio no sangue do feto. Isso e outras, né, intercorrências, suscitam a resposta protetora fetal, mediada por quimiorreceptores, barorreceptores, de modo a aumentar a atividade simpática, que leva a vasoconstrição periférica, aumento da pressão arterial, mas também redistribuição do fluxo sanguíneo, e aumento da atividade parasimpática, que, se necessário, leva à desaceleração da frequência cardíaca fetal para diminuir o consumo de oxigênio no miocárdio e aumentar o débito cardíaco do feto. Né? Vejam que esse aumento da pressão arterial, consequente à redistribuição hemodinâmica, faz com que haja uma bradicardia reflexa. Isso faz com que o feto permaneça compensado até um certo momento, quando então ele vai descompensar. A grande maioria dos fetos mantém-se compensado durante o trabalho de parto, e nós temos um sucesso no parto vaginal, ou mesmo na cesárea, indicada por alguma intercorrência. Na grande maioria das vezes dá tudo certo. Mas nós temos alguns fetos que não têm a capacidade, por muito tempo, de permanecer compensado. Ou pior ainda, já entram no trabalho de parto sem reserva para fazer essas compensações. Vejam aqui, ó. Nós temos alguns fatores que contribuem para a hipóxia progressiva. Então, se é um feto que tem insultos hipóxicos repetitivos, sejam previamente ao trabalho de parto ou durante o trabalho de parto, numa intensidade além do normal. Nós temos aquelas crianças que acabam fazendo as respostas adaptativas com desacelerações, mas a gente percebe que essas desacelerações vão ficando cada vez mais frequentes, mais profundas, durando mais tempo. Isso tudo, claro que vai levar à redução do tempo de reperfusão, né, da placenta, do feto, prejudicando aí as respostas. Nós temos crianças que têm já uma reserva prejudicada,
fatores que modulam essa reserva anaeróbia. Então, crianças que já têm menos glicogênio miocárdico, que já vêm de um processo hipóxico crônico, como, por exemplo, um feto com restrição do crescimento, crianças que tiveram um processo infeccioso, com lesão placentária, ou mesmo lesão vascular, né, desse feto em alguns ambientes importantes, como no cérebro, crianças para as quais nós demos, para as mães das quais nós demos corticoide, o corticoide, ele promove uma certa abolição de respostas compensatórias, o sulfato de magnésio, mesma coisa. Então, a gente sempre tem que avaliar um traçado de frequência cardíaca fetal dentro de um contexto clínico, para valorizar mais ou menos as várias formas de resposta que aparecem na cardiotoco e que se relacionam às respostas adaptativas desses fetos. Então, essas crianças sem reserva, é claro, vão ter menos glicogênio disponível, vão caminhar para a acidose mais rapidamente, para lesão cardíaca, com insuficiência cardíaca congestiva, e um coração insuficiente intensifica a redução de perfusão dos órgãos vitais. E aí essa criança entra num declive escorregadio em termos de encefalopatia neonatal. Ali, aquele primeiro momento das contrações uterinas, com toda a ativação das respostas reflexas, nós temos um momento em que a criança ainda está compensada. Vejam, vários hormônios, substâncias que participam para facilitar nessas respostas adaptativas. Com o processo hipóxico permanecendo ou ficando mais grave, nós temos problemas na reperfusão uterina, então nós teremos problemas no restart das respostas adaptativas e nós teremos o início do metabolismo anaeróbio, com o consumo da glicose. Agora nós precisamos de glicose da quebra do glicogênio, nos vários territórios que eu já mostrei para vocês, com prejuízo da função cardíaca, diminuição da contratilidade e complacência desse coração, com reflexo periférico, ou seja, respostas adaptativas insuficientes para manter a pressão arterial, para manter a perfusão dos órgãos importantes, de modo que essa criança nasce com encefalopatia neonatal. Hoje em dia, é melhor que a gente fale encefalopatia neonatal, porque grande parte das encefalopatias neonatais não são encefalopatias hipóxico-isquêmicas, tá? Então, a gente tem um nome genérico de encefalopatia neonatal, mas aqui nessa aula nós estamos focando na encefalopatia hipóxico-isquêmica, que representa o menor número de fetos que nascem com esse problema, com essa condição. E aí, nós temos algumas situações no intraparto que vale a pena aqui falar um pouquinho mais detalhadamente, tá? Então, aqui é uma janela da fisiologia fetal, né? O nosso traçado de frequência cardíaca fetal. A gente tem uma ideia do que está acontecendo com esse feto. Então, primeiramente, quando a gente olha cardiotoco, a gente precisa ver se tem taxistolia. O que é taxistolia? Atualmente, tem se considerado mais de 4 contrações em 10 minutos, tá? O que vai fazer com que tenha menos de 90 segundos entre as contrações de relaxamento. Então, aqui nós temos uma cardiotoco sem taxistolia, com 4 contrações em 10 minutos, e aqui um traçado sem hipóxia. Por quê? Porque tem uma linha de base normal, adequada para a idade gestacional. É importante lembrar que quanto mais pré-termo, mais próximo do limite superior da normalidade é a linha de base, e conforme a linha de base vai caindo ao longo da gestação, tá? Na maturidade e na pós-maturidade, na maturidade tardia, vamos dizer, a partir de 39 semanas, e pós-maturidade, nós temos uma frequência, uma linha de base que vai chegando próxima da linha inferior da normalidade, tá? Então, aqui nós temos uma linha de base adequada, temos uma variabilidade adequada entre 5 e 25 batimentos por minuto. Nós temos o cycling fetal, ou cicling fetal,
tá? O que é isso? É uma cardiotoco que mostra de tudo, mostra variação na variabilidade, pode ter uma parte da cardiotoco com variabilidade reduzida, mas uma parte com variabilidade normal, então é claro que essa criança tem variabilidade normal. Nós temos as acelerações transitórias relacionadas ao movimento anotado pela mãe ou não, muitas vezes o feto mexe, mas a mãe não percebe, então nós temos acelerações espontâneas, não relacionadas ao movimento que a mãe sentiu, nós temos acelerações relacionadas às contrações, não temos nenhuma desaceleração, e aqui é claro que essa criança está bem oxigenada, está com os parâmetros biofísicos dentro do normal. E a reavaliação dessa criança no intraparto pode até ser horária, tá? Os protocolos de frequência de avaliação no intraparto são um pouco mais exigentes. Eles colocam que na fase ativa a gente deve aferir o traçado de frequência cardíaca fetal, ou seja, aferir a frequência cardíaca fetal a cada 30 minutos no baixo risco e a cada 15 minutos no alto risco, tá? Por outro lado, tem trabalhos que falam que se for uma paciente de alto risco, a gente deva fazer cardiotoco contínua. Então, existe bastante discussão sobre isso, e o que a gente tem hoje em dia é a ausculta intermitente a cada 30 minutos no baixo risco e a cada 15 minutos no alto risco, tá? Mas aqui é um traçado bem tranquilo. O que é o ciclo fetal? É esse padrão aí de alternância de estados comportamentais do feto, tá? Que se manifestam aí nos traçados de cardiotocografia. É claro que esse ciclo independe da maturidade do sistema nervoso autonômico, a gente fala da maturidade cardíaca, né? Mas na verdade é da maturidade cerebral. E, claro, das vias de condução cardíacas, do miocárdio, é um conjunto de fatores, que ocorre a partir de 28, 30 semanas, ou seja, do início do terceiro trimestre. E nós temos um momento de sono tranquilo, onde a gente tem diminuição de variabilidade, não tem acelerações espontâneas, nem acelerações relacionadas à movimentação, porque o feto tem raros movimentos. Ele está dormindo e naquela fase do sono bem tranquilo. Tem o sono ativo, onde nós temos uma variabilidade fetal normal. Acelerações podem estar frequentes, porque estão relacionadas a movimentos pequenos do feto, movimentos pequenos do corpo, movimentos dos olhos, é a fase do sono, entre aspas, REM do feto, tá? Nós temos a vigília quieta, então o feto está acordado, mas ele está paradinho, com variabilidade variável, mas as acelerações, elas podem estar ausentes, os movimentos, eles são muito, muito pequenos, muito poucos, olhar fixo, então se assemelha muito à fase em que ele está dormindo. E o sono tranquilo, né? E a vigília ativa, que é aquele momento em que o feto mexe bastante, tem acelerações abundantes, a variabilidade é normal, né? Moderada, pode até ter uma variabilidade alta, secundária, muito movimento, e a mãe percebe, é o momento em que a mãe percebe a maior parte dos movimentos. Quando a gente tem ausência persistente do cycling, tá? Então a gente não vê muita variação no traçado de frequência cardíaca fetal, e tem desacelerações recorrentes, a gente desconfia fortemente de comprometimento fetal. Traduzindo em termos de categorias do traçado de frequência cardíaca fetal, né, no intraparto, seria, por exemplo, uma categoria 2, com variabilidade bastante reduzida, e desacelerações, não do tipo tardia ou variável, ou mesmo uma categoria 3, com desacelerações variáveis ou tardias e perda da variabilidade. Então, a variabilidade aí é bem importante, assim como o tipo de desaceleração. Nós temos um momento que pode acontecer no intraparto de hipóxia aguda, tá? Então, o feto vinha bem, mas de repente existe uma intercorrência com restrição importante da oxigenação desse feto. E muitas vezes não dá tempo dele fazer todas as adaptações que ele poderia fazer em processos um pouco mais lentos, tá? Esses acidentes são prolapso de cordão, descolamento de placenta, ruptura uterina, tá? Existem algumas causas iatrogênicas, como uma hipotensão materna importante, que ocorre pós
analgesia de parto, por exemplo, com duplo bloqueio, ou um excesso de atividade uterina, por exemplo, quando ocorre aquela atividade que ocorre com o uso de misoprostol, ou um uso excessivo de ocitocina, tá? Então, nós temos um traçado que tem uma desaceleração, que é maior que 5 minutos, ou uma desaceleração maior que 3 minutos em associação à diminuição de variabilidade durante a contração uterina, tá? Como naquela figura que vocês estão vendo ali. Então, nesse caso, nós temos a regra do 3, tá? De 3 a 6 minutos, nós temos que fazer o diagnóstico da causa dessa desaceleração e fazer as intervenções cabíveis. Tá? E aqui, claro, cabe também manobras de reanimação intrauterina, porque na grande maioria das vezes nós estamos diante da hipóxia aguda por iatrogenia, tá? Entre 6 e 9 minutos, a frequência cardíaca fetal, diante das manobras, tem que estar recuperando, principalmente a linha de base e a variabilidade. Se não houver melhora, nós temos dos 9 aos 12 minutos para preparar essa paciente para o parto. E o parto ocorre de 12 a 15 minutos, depois do início dessa desaceleração. Então, nós temos aí até 1 hora para resolver essa gestação de um feto que partiu de uma cardiotografia que estava normal, tá? Ele fez uma hipóxia aguda e nós temos aí 15 minutos para arrumar a situação e mais uns 10, 15 minutos para a criança nascer, tá bem? Então, é bem importante avaliar a variabilidade que precede essa desaceleração. Se houver redução da variabilidade ou ausência do cicling, então a gente nem espera muito tempo, a gente resolve a gestação direto, tá? Bom, nós temos também o processo hipóxico subagudo. Geralmente, a causa dessa hipóxia é a atividade uterina excessiva com pouco tempo de relaxamento uterino. Isso vai fazendo com que o feto tenha piora do processo hipóxico, ou melhor, ele não se recupera do processo hipóxico de uma contração para outra, e surge a acidose que vai se agravando com o tempo de trabalho de parto. Então, as principais causas, a principal causa, né, é a taxistolia. E como aparece na cardiotografia essa hipóxia subaguda? Desacelerações presentes na maior parte do traçado, ou seja, é o que, naquelas categorias do ECOG, a gente chama de desacelerações recorrentes, em mais de 50% das contrações, ou a gente tem o padrão saltatório, que é aquela variabilidade aumentada, superior a 25 batimentos por minuto. Tá? Então, se você está na fase ativa do trabalho de parto, você, claro, vai fazer as manobras de reanimação intrauterinas, que são manobras que vão privilegiar o fornecimento de oxigênio para essa mãe e para esse feto, ou seja, oxigênio-terapia para a mãe, redução da atividade uterina, aumentando o tempo de reperfusão, aumento do volume vascular, intravascular materno. Se, por exemplo, a gente tiver uma paciente tendendo à hipotensão, isso faz com que a gente tenha um volume de perfusão placentária maior, a gente vai tirar, já falei, né, tirar a ocitocina, se ela tiver em uso de ocitocina, melhorar o decúbito materno, às vezes precisa fazer até beta-mimético de maneira aguda para essa paciente, para diminuir a atividade uterina e aumentar o tempo de reperfusão. Se não houver melhora nos próximos 10 a 15 minutos de manobra, está indicado o parto na fase ativa, tá? Se isso acontecer no período expulsivo, mas eu não tenho o parto iminente, eu também faço as manobras de reanimação intrauterinas. Se essa paciente estiver fazendo puxo, eu procuro interromper esses puxos, tá? Puxos voluntários, aqueles puxos que a gente fica pedindo para a mãe fazer quando a gente tem uma parada de descida, né? Ou tem pressa em resolver aquela gestação por algum motivo que não seja asfixia fetal, e até fazer uma tocólise, né, de maneira mais intensa. Se não houver melhora, claro, parto. Mas, se houver melhora após as manobras de reanimação, a gente vai continuar seguindo aquele trabalho de parto da maneira habitual. Se houver novamente, se houver recorrência dessas alterações no período expulsivo, nós vamos ultimar o parto, tá? Por outra via que não a vaginal.
E claro, se tiver na iminência do parto, a gente vai fazer aí parto vaginal assistido, né, parto fórceps ou vac-extrator, se tiver condições para isso. Senão, a gente vai resolver por cesárea, tá? Mas tem espaço ainda para tentar recuperar esse feto. E tem a situação que é a hipóxia em evolução, né, que antecede ali aquelas outras hipóxias. Pode anteceder naquelas outras hipóxias. Aqui a gente tem os traçados mostrando a evolução de um feto que partiu de uma condição normal em termos de oxigenação e foi evoluindo para uma situação muito ruim. Então, o que a gente observa? Primeiro começam a surgir as desacelerações, depois perde essas acelerações espontâneas e o cicling, ou seja, parece que a cardiotoco, fora das desacelerações ali, ela vai ficando mais monótona, né? As desacelerações vão ficando mais profundas, podem aumentar a duração, podem aumentar em número, tá? Aumenta a linha de base. Quando aumenta a linha de base, o que a nossa leitura tem que ser, aquela resposta simpático-mediada, ela perdeu o controle, ou seja, existe hipóxia cerebral importante, que está fazendo com que esse feto não tenha um controle adequado sobre a linha de base, diminui a variabilidade, tá? A redistribuição realmente está insuficiente para manter a função cerebral normal, até que nós temos uma queda da linha de base mais mantida, né, que é progressiva, mostrando prejuízo da função cardíaca. Então, isso, vou dizer ali que no primeiro traçado, o traçado é normal, no segundo traçado, a gente tem variabilidade normal e desacelerações recorrentes. É um traçado que demanda manobras de reanimação intrauterina. O terceiro traçado, houve redução da variabilidade com a manutenção das desacelerações. Nós temos ainda possibilidade de fazer manobras de reanimação intrauterinas, tá? No quarto traçado, nós temos desacelerações recorrentes com variabilidade ausente, tá? Então, nós já temos uma categoria 3. Se não foi feito ainda, se não foram feitas ainda as manobras de reanimação, você pode até fazer nesse traçado, mas se esse traçado vem de manobras de reanimação, é parto, tá? Que são ali os estágios 5 e 6. Aquelas respostas fetais, né, estão descompensadas. E aquele último traçado ali já é o feto com perda de variabilidade, já com a linha de base bem mais baixa do que ele havia iniciado ali. Então, é um traçado caminhando para o óbito fetal. E a hipóxia crônica, tá? A hipóxia crônica é aquele feto que já parte de uma situação em que ele tem uma mãe com doença, com probabilidade de insuficiência placentária, ele muitas vezes já tem restrição do crescimento, tem respostas adaptativas ao processo crônico, então alteração Doppler velocimétrica, alteração de líquido amniótico. É bem importante a gente fazer uma boa análise do feto antes do trabalho de parto. É claro que a paciente às vezes chega em trabalho de parto, né? Então, nós vamos conduzir o trabalho de parto tomando esses cuidados. Mas às vezes a paciente, às vezes não, né? Grande parte das vezes, essa paciente com doença, ela chega para nós induzirmos o trabalho de parto. Então, dá tempo da gente avaliar essas reservas fetais, contextualizar aquela gestação, clinicamente falando, né? Então, quais são os problemas maternos, quais são as condições fetais, qual é a condição do colo, que tipo de fármaco eu vou ter que utilizar, eu vou ter que preparar o colo com prostaglandina, não, o colo já é favorável, vou usar só como ocitóxico a ocitocina, então eu começo de maneira mais leve. Então, assim, peso fetal, história obstétrica dessa mulher, esse é um momento em que a gente tem que ter muita paciência, muita sabedoria, muito cuidado para escolher quem é a paciente e o feto que nós vamos submeter ao trabalho de parto. Então, no processo hipóxico crônico, a gente sempre vai fazer uma cardiotoco ali quando essa paciente chega, e quando a gente tem um feto comprometido cronicamente, a gente vai ter, olha, linha de base que vai se aproximando do limite superior da normalidade, a variabilidade já pode estar reduzida, não temos o cicling, tá?
Acelerações transitórias ou espontâneas, muitas vezes não são frequentes, pode até já ter algumas desacelerações discretas, como ali naquele segundo traçado, ali tem uma desaceleração que parece do tipo circular de cordão, né, do tipo variável. Depois esse feto, ele tem ali uma linha de base com desacelerações tardias, que ainda não tem os parâmetros de desaceleração tardia, mas você já nota que pós-contração a linha de base cai. Para o penúltimo traçado, ter taquicardia fetal, mostrando esse prejuízo, né, já do sistema nervoso central, do sistema nervoso autonômico, com desacelerações, por fim, um traçado claramente categoria 3, né, do EICOG, com variabilidade ausente, desacelerações recorrentes, em mais de 50% das contrações. Às vezes já chega assim para a gente, né? Então a gente precisa avaliar muito bem. Essas crianças, nenhuma dessas crianças aqui desse traçado a gente poderia induzir o trabalho de parto, mas a gente precisa saber avaliar e entender o porquê a gente não faria isso. Então, gente, eu trouxe essa aula aqui para a gente falar da frequência cardíaca fetal. Vejam, eu falei algumas vezes das categorias do EICOG, porque é a nossa realidade hoje usar essas categorias. Mas depois de as categorias do EICOG, elas foram publicadas a primeira vez, né? Características da frequência cardíaca fetal no intraparto, que podem ser colocadas em 3 grupos de risco, né, categoria 1, 2 e 3, elas surgiram em 2009. Então, nós estamos com 15 anos de condução da obstetrícia, né, do trabalho de parto, usando as categorias. E nós não tivemos redução da morbimortalidade neonatal. Então, alguma coisa ainda não está boa. Eu não estou dizendo que está errada, mas alguma coisa ainda não está boa. Provavelmente, eu entendo que a gente precise ter protocolos, então as categorias elas vêm ajudar nesses protocolos, porque nós temos uma diversidade muito grande dos profissionais de saúde, né, que assistem o parto, então a gente precisa ter um norte, tá? Mas a gente precisa olhar as pessoas mais experientes, as pessoas que trabalham com alto risco, precisam olhar para a cardiotografia no intraparto de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais detalhada e levando em conta essas questões da fisiologia fetal, para a gente não fazer cesárea em quem não precisa ou demorar a fazer cesárea naquele feto que precisa, para aquele feto, né, que precisa. A gente precisa ter essa ideia. Então, aqui eu coloco que a frequência cardíaca fetal é uma janela para a gente entender a fisiologia fetal. Acelerações é um sinal clássico de integridade neurológica, de boa oxigenação. Assim como variabilidade moderada, que mostra a integridade do sistema nervoso autonômico. Redução na variabilidade, taquicardia, aumento da linha de base acima do normal e desacelerações tardias estão associadas a uma alta probabilidade de acidose. Desacelerações variáveis, aquelas que nós acreditamos serem mediadas por compressão do cordão umbilical, mostra a ativação do baroreflexo do feto, tá? Que está lutando contra aí uma hipotensão. Mas existem alguns sinais de benignidade nessas variáveis. Então, são variáveis de curta duração, de recuperação rápida, com variabilidade normal e linha de base normal, e ombros na desaceleração, ou seja, acelerações que antecedem e sucedem a desaceleração com retorno rápido à linha de base, tá? Bom, desacelerações tardias representam o quimiorreflexo, tá? Que é estimulado pela hipoxemia, pela hipercapnia, pela acidose. A gente precisa contextualizar essas desacelerações no trabalho de parto e valorizar não apenas elas, mas os demais componentes que vêm associados a elas. Desacelerações esporádicas, isoladas, é o feto usando dos seus mecanismos de adaptação, tá? Cuidado com a primeira desaceleração ser motivo de cesárea. Hipóxia aguda. Identificar o evento que está levando a essa hipóxia aguda e fazer intervenções rápidas, que muitas vezes pode ser o parto, tá? Dependendo do que está levando essa hipóxia aguda. A hipóxia subaguda
é um alerta que a reserva fetal está sendo consumida de maneira muito importante, tá? Nem sempre a gente pega aquela hipóxia em evolução, a gente já pega um traçado de hipóxia subaguda, tá? Então, é um feto bastante depletado nas suas reservas. E, de novo, gente, em letra maiúscula, analisar o traçado valorizando o contexto clínico, tá? Daquela paciente, daquele feto. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem uma outra parte da aula que eu darei numa outra reunião mais para frente, que é o índice de reserva fetal, onde a gente contextualiza os achados, né, as respostas aí da fisiologia fetal, dentro de algumas situações, não categorias do ECOG, mas de situações clínicas em associação à cardiotocografia no intraparto. Então, tá bom, me coloco aqui à disposição.